para esse momento de mensagem, assim, para as meninas, mulheres, eu penso, desde muito cedo eu gostava muito de poesia. E tem um poeta que é o meu favorito, que é até de Curitiba, que é o Paulo Leminski, e ele diz que isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação. Hoje estamos aqui com Maria Tereza Silva Santos. Ela é engenheira de computação na Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina e recentemente venceu o prêmio de melhor dissertação de mestrado no EduComp 2024, o Simpósio Brasileiro de Educação em Computação promovido pela Sociedade Brasileira de Computação, SBC, que é um evento anual congregando pesquisadores e educadores da área de educação e computação. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Muito feliz aqui por estar com a Maria Tereza hoje. Já estamos aqui também com a Larissa Berens Soares, que é estudante de engenharia eletrônica, já esteve aqui como entrevistada em alguns episódios, como, por exemplo, aquele sobre as maratonistas de programação. Até é interessante anunciar, né, que agora a gente tem um grupo de programação no Emílias. Então, o Emílias tem uma vertente de programação, já organizamos até alguns eventos, assim, co-organizamos junto com o pessoal do Clube de Programação, que a gente já conversou aqui também. E hoje está aqui como integrante do time de pesquisa do Emílias. Tudo bem, Larissa? Tudo certo. Então, seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Maria Tereza, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Adolfo. É um prazer eu estar aqui no podcast do Emílias. Eu estou muito animada para participar do meu primeiro podcast e contar um pouco da minha história aqui para vocês. A gente gostaria de saber como que você se interessou pela área de computação para iniciar suas pesquisas e o seu trabalho. Certo, eu me interessei pela área da computação graças ao incentivo de algumas mulheres da minha vida, que foram a minha mãe, que ela é professora no ensino básico. Ela sempre me encorajou a eu explorar o meu interesse pela tecnologia, pela matemática. E também a minha professora de matemática do ensino médio, que ela também teve um papel importante nisso. Ela me incentivou e viu o meu potencial na área da matemática, da engenharia, e ela me incentivou a seguir esse caminho da engenharia e da computação. E graças a elas, hoje eu descobri a minha paixão pela computação e decidi seguir nessa carreira. Certo, Maria Tereza. E como foi, então, a sua formação na área, né? Como você escolheu sua graduação, como decidiu fazer mestrado e também o futuro, né? O que você pensa do futuro em relação a fazer um doutorado ou não? Certo. A minha formação na área da computação, eu vou não falar só da graduação. Eu vou um passo atrás, que ela começou, na verdade, também, né, ali com o incentivo da minha mãe, que desde cedo eu fui muito curiosa e eu tinha muito interesse com a tecnologia. E a minha mãe, percebendo isso, ela buscou para mim um curso técnico. Na época, eu também gostava muito de aviação e eu tive a opção de fazer um curso técnico em manutenção aeronáutica ou um curso técnico de programação em computadores. E, para ser sincera, eu escolhi, né, nessa época, a programação, porque era mais próximo da minha casa, já que eu fazia um preparatório para o vestibular. Eu também era atleta de natação, que dificulta muito eu ir para outra cidade para fazer o curso de aviação. Então, eu escolhi o curso de programação do Senai e, em seguida, finalizando esse curso, eu prestei o vestibular na nossa federal aqui de Santa Catarina, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e Engenharia de Computação, que é um curso de 5 anos integral. Eu fiz o meu curso em Araranguá, que é uma cidade mais ao sul do estado,
sob a orientação da professora Luciana Bolan Frigo, e também sempre participando do projeto Meninas Digitais, UFSC Araranguá. Desde o técnico, eu sempre tive inserida no mercado de trabalho, tanto em pequenas empresas quanto em grandes empresas, mas eu sempre tive muito interesse acadêmico e interesse em me aprofundar sempre mais, né? Hoje, a gente entende o curso de mestrado como algo muito valorizado no mercado de trabalho, mas o meu interesse inicial sempre foi na área de pesquisa. Então, eu tenho muitos amigos que pensam no mestrado, mas não pensam no doutorado só porque fazem o mestrado por conta do trabalho. Isso não é ruim, né? Mas é diferente do que eu tenho para mim. Então, depois da minha formatura da graduação, eu fui trabalhar em outra cidade, que é a cidade de Joinville, em uma multinacional, e eu descobri o programa de pós-graduação em computação aplicada e também o projeto Meninas Digitais, que é o Catarinas, que é o projeto parceiro da UDESC, coordenado lá pela professora Isabela Gasparini. Eu fiz o meu processo seletivo, ingressei no programa sob orientação da Isabela e também da minha professora que me orientou lá na graduação, que foi a professora Luciana, que me orientou nesse caso. Para o futuro, eu penso em seguir pro doutorado. Dei uma resposta um pouco grande aqui, mas falei tudo. Não, tá ótimo. Interessante que você tenha planos de seguir para o doutorado, né? Interessante também que você tenha trabalhado com a Isabela, né? Que foi entrevistada por nós. Como eu disse lá naquele episódio, por um curto período de tempo foi minha colega lá, porque eu trabalhei na UDESC como professor em 2008. Pouco antes de eu vir para cá, eu fui chamado para cá. Questões, principalmente pessoais, eu fiquei aqui em Curitiba. E a gente decidiu se entrevistar porque a Maria Cláudia recebeu lá, eu não sei se você estava assistindo na hora, mas viu que você ganhou o prêmio de melhor dissertação de mestrado em Educação e Computação. Então, isso, em primeiro lugar, parabéns, né? Muito legal ganhar esse prêmio. O título da sua dissertação foi Análise da Participação Feminina nos Cursos da Área de Computação, um olhar sobre os projetos do programa Meninas Digitais. Então, tem tudo a ver aqui com o nosso podcast, que é ligado ao Emílias Armação em Bits, que é um dos projetos do programa Meninas Digitais. Se você pudesse resumir, assim, para quem não... Eu estava vendo aqui a sua dissertação contando os apêndices, etc. Tem 169 páginas, então, claro que você não vai poder falar tudo. Mas quais foram os principais resultados? Primeiro, agradecer, né? Eu fiquei muito honrada e feliz em receber esse prêmio. Foi um reconhecimento bastante gratificante, porque é um trabalho muito difícil, que não se faz sozinha, né? Por isso eu agradeço as minhas orientadoras, os meus professores, também os meus colegas de laboratório, que também foram muito importantes na construção desse e de outros trabalhos, né? Que levaram a essa grande pesquisa, que é o pessoal lá do Grupo de Pesquisa em Informática na Educação, que é o GPIE da UDESC. E esse prêmio, ele traz muita motivação para a gente continuar seguindo na área da pesquisa. Como você falou, né, é muito difícil a gente colocar em poucas palavras os nossos resultados, por ser um trabalho bastante grande, mas a gente conseguiu revelar algumas coisas bem significativas. Para explicar mais ou menos, assim, nós temos basicamente nesse trabalho 3 olhares, que são o olhar sobre os dados do INEP, o olhar das professoras e coordenadoras dos projetos do Meninas Digitais e também o olhar das estudantes. Então, como resultado, a gente conseguiu identificar uma correlação significativa entre o gênero e a evasão, os cursos de TIC. Também os projetos associados ao programa do Meninas, eles mostraram um impacto bem positivo e significativo na retenção e no desempenho dessas estudantes que participam. As próprias estudantes relataram melhorias no desempenho acadêmico,
desenvolvimento pessoal, nas habilidades interpessoais, também pensamento crítico, comunicação, colaboração. E as entrevistas com as professoras e as estudantes, elas destacaram a importância de criar esse ambiente acolhedor e oferecer um suporte emocional e profissional. E por fim, né, as análises ali do INEP e os resultados dos questionários indicaram que a diversidade e a inclusão promovidas pelos projetos de retenção, que nesse caso foi o analisado foi o Meninas Digitais, elas beneficiam e a presença das mulheres nos cursos de TIC. Então, a participação nesses projetos não só incentivou a continuidade dos estudos, mas ela também ajudou a criar redes de apoio mais sólidas, né? E esses resultados, eles trazem, elevam, né, trazem muita importância da retenção, das iniciativas que querem diminuir a evasão, né? E em especial do programa Meninas Digitais, que ajuda a aumentar a permanência feminina nos cursos de computação e TIC. Então é basicamente isso, muito difícil de falar, mas esse é um geral, né? Muito bom. Bem, e sua dissertação também inclui uma revisão sistemática da literatura. O que é uma RSL e qual foi a importância dela para o seu estudo, Maria Tereza? A gente costuma ter o contato com a revisão logo que a gente entra no mestrado, né? Às vezes até algumas pessoas veem ele um pouquinho antes, na graduação, né? Na hora de fazer o seu TCC. Mas certamente, se você não viu, você vai entrar no mestrado e vai dar de cara com uma revisão sistemática da literatura, que é basicamente uma metodologia mais rigorosa e estruturada para a gente identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas relevantes disponíveis sobre uma questão de pesquisa específica. Então, ela ajuda muito o pesquisador, porque ela segue etapas bem definidas, que são a inclusão, a formulação, da questão de pesquisa, a busca em bases de dados acadêmicas, a seleção dos estudos, com base nos critérios de inclusão e exclusão, a análise dos estudos selecionados para responder à nossa questão de pesquisa. Então, ela é uma visão global de todas as pesquisas que a gente tem. No meu estudo, a revisão ela foi importante por alguns motivos. Então, inicialmente, o meu foco de pesquisa era na predição da evasão dos cursos de TIC, relacionando isso com gênero. Mas, ao concluir essa fase de revisão, eu percebi que era necessário dar um passo atrás para entender melhor a evasão em si. Então, foi aí que eu decidi focar na análise da evasão com os projetos de incentivo, como o Programa Meninas Digitais, influenciam nessa questão. Mesmo assim, eu passando por essa mudança, a revisão me permitiu obter uma visão mais abrangente do estado da arte sobre a evasão e os fatores que influenciam. E, no meu caso, ela também ajudou a fundamentar a minha mudança de foco. Como já foi mencionado, o Emílias é um dos projetos que está dentro do escopo do programa Meninas Digitais SPC, e a gente queria saber se ele foi observado no seu trabalho e como você definiu quais projetos observar. Sim, o projeto Emílias ele foi observado no meu trabalho, e para definir quais projetos observar, eu busquei inicialmente por todos os projetos do Meninas Digitais. Primeiro escolhi o Meninas Digitais, né? Depois busquei todos os projetos e, por conta de ser um programa relevante, com um impacto bem significativo aqui para o Brasil e também para a América Latina. E durante esse processo de mapeamento dos projetos, eu utilizei
próprio site do Meninas Digitais para obter informações sobre cada projeto. Então, qual universidade, qual o contato do projeto, se tinha redes sociais. Então, fiz esse mapeamento de todos eles, inicialmente. E claro que a ideia era fazer de tudo, né? Não só a ideia, mas o ideal seria observar todos os projetos. Mas também seria inviável para a pesquisa no contexto de mestrado. Então, a gente teve que fazer esse recorte e foi muito difícil. E a solução que a gente buscou foi selecionar os projetos para aprofundar a análise com base no impacto potencial, que é basicamente o número de estudantes associados à universidade que o projeto tem como base, segundo os dados do INEP. Então, os projetos selecionados foram o Meninas.comp, o Cunhatã Digital, o Include Meninas UFF, o ADAS e o Emílias. E nesse caso, né, a seleção ela considerou apenas os projetos individuais e os ativos, né? Então, a gente excluiu os projetos regionais, porque isso faria uma mudança muito significativa nos dados. Então, se a gente pegasse um regional, ele ia se relacionar com mais de uma universidade e o número de alunos ia aumentar muito e a gente preferiu fazer também esse recorte. E uma das questões é que você realizou entrevista com professores, professoras dos projetos ligados ao Meninas Digitais. Qual foi o seu objetivo com essas entrevistas? O objetivo principal das entrevistas com as professoras e com as coordenadoras foi obter a compreensão delas mais detalhada da experiência e da percepção delas sobre o impacto desses projetos nas estudantes. Então, a gente pôde observar a perspectiva dos dados do INEP sobre os estudantes das universidades em que o projeto se encontra, a perspectiva das estudantes participantes e também a perspectiva das professoras e coordenadoras. Então, eu queria entender como que esses projetos influenciam a presença e a permanência das mulheres nos cursos de TIC, e as entrevistas ajudaram a revelar diferentes pontos de vista e enriquecer a pesquisa com informações sobre o papel do projeto na retenção e o sucesso das estudantes. E aí eu queria fazer uma pergunta adicional, que é, assim, um dos nossos papéis é reduzir evasão, certo? Queria saber se ao longo da sua revisão, se por acaso apareceu alguma coisa relacionada à atração, porque pelo menos, eu sempre vi que um dos nossos principais objetivos é mais atrair, porque, pelo menos olhando assim por cima, as estatísticas de evasão não são tão diferentes. Mas atrair é um grande problema, porque dificilmente a gente chega, por exemplo, a 20% da turma sendo alunas. Você chegou a encontrar alguma coisa assim? Na verdade, nesse caso em específico, eu não busquei pela atração. Mas existem, sim, muitos projetos que, inclusive do Meninas Digitais, que optam por esse objetivo, né? Que ao invés de pensar na retenção, pensam na atração de novas estudantes para a universidade. E isso também é um gap de pesquisa aí, né? De o que é mais eficiente, a gente pensar em segurar as estudantes dentro da universidade ou começar desde criancinha para que ela entre e queira seguir essa carreira, né? Então, inclusive o meu projeto lá da Meninas Digitais UFSC Araranguá tinha um projeto muito interessante que era dentro das escolas de ensino básico, que a gente, então, fazia turmas de meninas e incentivava elas na área da computação, né? Trazia exercícios de programação, trazia aquele Lego
que faz com que as crianças se interessem mais, né? E ele nada mais é do que uma programação simplificada. Então, foi feito esse trabalho. No meu caso da minha pesquisa, eu não olhei para esse lado, eu olhei para a evasão, mais para a evasão, né? Mas sim, existe bastante coisa voltada para essa área, sim. Sim, verdade, né? Muitos dos projetos trabalham com essa atração também, né? E às vezes trabalham com a evasão, dão apoio às estudantes que estão na universidade, mas também estão fazendo esse trabalho em escolas e tudo mais. É o caso do Emílias também, né? Além do podcast, agora pensando em programação, que também é uma forma de manter as meninas ali bem ativas, né? E vamos dizer assim, motivar mais no mundo da programação, que muitas vezes as meninas ficam um pouco apreensivas, né? De entrar, já começar a programar. Então, já as iniciantes que comecem a programar ali num grupo de apoio bem específico. Mas, mudando um pouco de assunto, né? Saindo um pouco a respeito da sua pesquisa, mas falando um pouco a respeito de você, da sua trajetória, você já trabalhou na indústria, né? Está trabalhando hoje como engenheiro de computação. Então, eu quero saber se você, em algum momento, já enfrentou alguma dificuldade, né? Tanto pensando também na academia, mas nesse mundo, né, do trabalho, por ser mulher. Eu enfrentei, sim, várias dificuldades. Então, desde o curso técnico, onde eu era a única menina na sala, então eu sentia muita necessidade de me cobrar muito mais e para eu não precisar pedir ajuda de ninguém. E eu tinha que me esforçar o dobro para eu ganhar o mesmo reconhecimento que os meninos, né? Na faculdade isso ficou um pouco mais claro para mim, porque eu fui entendendo, né, o que estava acontecendo. No técnico eu era muito nova e eu fui muito acolhida pelo meu projeto Meninas Digitais da minha universidade, mas muitos professores, eles subestimavam a inteligência das mulheres da turma, assim, né, o que fazia também eu me cobrar bastante. Eu tenho um exemplo que aconteceu durante uma aula de laboratório, que o professor dividiu a turma em grupos e colocou as 3 mulheres da turma em um único grupo. E ele sorteou os temas e depois, no fim da aula, ele quis mudar o tema e ele falou para todo mundo assim, vou trocar o tema porque eu quero dar o tema mais fácil para o grupo das meninas. E essa situação ela foi muito ridícula, assim, e desmotiva, né? Desmotiva. Mas a gente, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas a gente vai criando casco e acaba sabendo lidar e sabendo o que dizer sem ser grosseira, sem parecer, porque sempre a gente vai corrige uma fala, porque ela tá se sentindo excluída. Não é sobre isso, né? Mas a gente vai criando casco. Então, isso no trabalho, a gente acaba fazendo as coisas mais não metódicas, mas a gente vai aprendendo a mostrar o que a gente consegue produzir, a gente vai aprendendo a se comunicar sem dar a abertura, né? Mas mesmo assim ainda acontece. No caso do trabalho onde eu estou hoje, existe inclusive um trabalho feito pelo próprio RH que é sobre a régua. Então, em todas as salas tem panfletos, eles fizeram palestras para dizer especificamente para as pessoas que estão, né, no seu dia a dia que existe uma régua e que tem um espaço em que até onde eu posso ir com o meu colega, né? Então, eu preciso ser profissional, ele não é o meu amigo, ele é o meu colega de trabalho. Então, a gente conta com essas iniciativas também, né? E também
cabe a... Não é exatamente o meu papel, mas se eu tenho essa vontade, se eu tenho essa liberdade no meu serviço, por que não chegar para um RH e falar, né, de várias iniciativas e incentivar isso, né? Mas voltando para o caso das universidades, tem até um estudo que ele mostra sobre, eu não me lembro agora exatamente de cabeça quem que é o dono desse estudo, né? Quem que pesquisou isso, mas ele mostra que nos cursos da área de STEM, as mulheres nessa área tiveram notas iguais, ou muito parecidas, com a nota dos homens, mas elas têm uma percepção de que as notas delas são bem ruins. Então, enquanto os homens tiram a mesma nota e saem dizendo que tiraram nota boa, né? Então, isso mostra também como a gente é cobrada de forma diferente, que uma nota 5 para mim é ruim, para o meu colega homem é uma nota boa. Então, acho que respondi. Hoje em dia, você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação? Eu digo hoje em dia porque você já comentou que participou em outros momentos, mas no tempo atual, assim, você continua participando ou em outro projeto de mesmo nicho? Sim, até uma vez Meninas Digitais, sempre Meninas Digitais, eu participei, né? Como falei ali na minha graduação, na minha pós-graduação. E eu mantenho hoje o meu contato com o Catarinas e também com meninas da UFSC, mais com o Catarinas, porque a gente ainda segue algumas pesquisas. Mas, além disso, eu também tenho alguns grupos extra-universitários, como, por exemplo, Mulheres em Dados, que ela reúne as mulheres da área de dados para troca de informações, dicas, experiência também, algumas coisas de trabalho, que é via Telegram. E também tem alguns grupos de encontros online, também presenciais, que eu encontrei no Meetup, que é, por exemplo, o Makers e o Mulheres de Produto. Além desses grupos, né, que são grandes grupos organizados por várias mulheres, eu também tenho grupos mais pessoais, que eu mantenho contato com as minhas colegas de graduação, minhas colegas de mestrado e também de laboratório, que é através de grupos de WhatsApp, e eles são fundamentais ali para a gente trocar experiências, para a gente se apoiar, para, enfim, inclusive se ajudar com relação às vagas de trabalho. E agora outra pergunta que aqui a gente sempre faz, e eu estava vendo aqui na sua dissertação, a curiosidade é que a sua orientadora é a professora Isabela, né, uma mulher, co-orientadora Luciana Baulan-Frigo, também mulher, e na banca do mestrado era a professora Luciana Salgado, da Federal Fluminense, e a professora Mirella Moro, lá da UFMG. Uhum. Mas, enfim, alguma mulher te inspirou em sua carreira? Olha, depois dessa sua fala, relembrando as minhas professoras e a minha banca, não tem como não falar delas, né? Foram e são muita inspiração para mim. Mas, além também das professoras, também tem as minhas figuras familiares, né? Então, a minha avó, a minha mãe, minha namorada. E eu acho que, na verdade, no fundo, né? Eu acredito que as mulheres que me inspiram são todas as mulheres que desafiam o espaço que elas ocupam, que trazem um desconforto em momentos de exclusão e que elas nunca deixam as mulheres que nunca deixam a poeira baixar, né? Então, claro que a gente tem todas as figuras históricas e que merecem ser honradas, mas eu acho que no meu dia a dia as minhas inspirações vêm das mulheres que eu trabalho, as mulheres que eu convivo. Certo. E o que você diria para meninas ou mulheres que estejam aí pensando em seguir a carreira, né, alguma carreira na área da computação? Para esse momento de mensagem, assim, para
as meninas, mulheres, eu penso, desde muito cedo eu gostava muito de poesia. E tem um poeta que é o meu favorito, que é até de Curitiba, que é o Paulo Leminski, e ele diz que isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. E eu acho que o que eu tenho para dizer para as meninas é seguir as vontades delas, né? Que elas acreditem no potencial delas, que a computação ela tem várias possibilidades. Não se deixem desanimar pelos obstáculos, pelos preconceitos, por mais difícil que isso seja, e busquem as redes de apoio, como o programa Meninas Digitais, e também participem das comunidades de vocês, que vocês com certeza vão encontrar muito suporte, muita inspiração, e sejam exatamente aquilo que vocês são, né? E pode ter certeza que isso vai levar vocês além. Entrando agora no momento de indicações, existe algum livro, um filme, uma série, um podcast, um quadrinho, qualquer tipo de mídia que seja da área de computação, esteja ou não, que você queira indicar para os nossos ouvintes? Eu não sei se eu posso indicar mais de uma coisa, mas eu posso indicar um livro, um filme, uma série, um podcast? Pode. Tá, eu gosto bastante é a minha parte favorita, né? Indicar coisinhas para assistir, para escutar. E um livro, o último que eu li, pode ser o Python para análise de dados. Brincadeira, mas é uma coleção bem interessante, essa coleção dos livros que tem um bichinho na capa, que é aquela coleção O'Reilly, eu não sei como pronuncia. Mas, agora falando sério, um livro que eu acho que eu recomendo bastante, que não é da área, mas como ser humano, eu acho importante a leitura, que é o Pacto da Branquitude, que é um livro da Cida Bento, que explora como a branquitude, como construção social, ela se mantém silenciosa e conivente também, né, em relação ao passado escravagista e colonialista do Brasil. Um filme, ele é bem rapidinho de ler, é pequeno, assim, um livro bem interessante. Um filme, eu gosto muito de filme e assistia muito mais. Hoje eu me percebo assistindo muito mais filme sessão da tarde, mas um filme que é muito legal também, e é um curta-metragem produzido aqui no Brasil, que é uma crítica social sobre o sistema capitalista e a ausência de políticas públicas sobre a miséria de parte da população brasileira. É o filme chamado Ilha das Flores. É bem fácil de encontrar, acho que até tem no YouTube, ele é bem rapidinho e é bastante impactante, assim, mas é muito legal. Agora, de podcast, eu tenho algumas sugestões de podcast que eu gosto muito. Tem um podcast que acontece todos os dias, que é o Diário de Bordo, que é um projeto muito legal que aconteceu, foi criado na pandemia, que era um momento que a gente estava recebendo muita informação sobre o Covid, né? E ele foi criado para ser mais uma fofoca em forma de um jornal de fofoca, assim, né? Então, também tem o Imagina Juntas, que é um outro podcast de duas mulheres que falam sobre a vida, o cotidiano e riem dos próprios problemas. Também tem um de crimes, que é muito legal. Pegue a caneta, porque tem um monte de coisa para indicar. O podcast Modus Operandi, que também são duas mulheres que falam sobre crimes. E desde crimes muito antigos até os mais atuais, assim. E um podcast que é muito legal também, que é feito por mulheres, que é o podcast Mamilos,
que é elas dizem, né, um diálogo de peito aberto sobre um tema polêmico, temas polêmicos. Não sei se eu posso seguir, mas tem uma série também. Pode. Tem uma série na Netflix que é muito, muito bacana também, que ela foi dirigida por mais de uma pessoa, mas na lista inclui mulheres que dirigiram, que a série, em português, eu acho que se chama Criada, mas é Made em inglês. E ela mostra a vida de uma mulher que passa por problemas com a violência doméstica, a busca pela proteção. Ela enfrenta várias situações, assim, é bem interessante ver a perspectiva da mulher sobre esse assunto. Mas é bem legal. E uma coisa que eu posso indicar sobre computação, que é muito legal, é um canal do YouTube que se chama Programação Dinâmica, que é liderado são duas pessoas, mas tem uma mulher que é a Kizzy, que ela, nossa, é muito, muito bom, ensina sobre programação, sobre banco de dados, um geralzão, assim, da área da computação. E eu acho que é isso. Se me deixar falando aqui, eu posso ficar indicando o dia inteiro. Não, tá ótimo, são ótimas indicações. Depois eu vou deixar todos os links na descrição do episódio. Inclusive, é interessante que eu acho que a maioria das coisas aqui são novas. Talvez alguém já tenha indicado o Mamilos, mas a maioria... Talvez alguém já tenha indicado programação dinâmica, mas são várias indicações novas, então vai ser ótimo aqui para as nossas e nossos ouvintes. Então, passo a palavra para a Maria Cláudia para finalizar o episódio. Bem, chegamos ao fim desse episódio, então. Queremos agradecer a sua presença aqui, Maria Tereza. Foi muito bom ter você no Emílias Podcast. E se você quiser agradecer alguém, mandar um abraço, né? A sua palavra final, fique à vontade. Eu quero agradecer primeiro a vocês, né, por terem me chamado, dar visibilidade ao meu trabalho e também à minha universidade. Também parabenizar vocês por essa dedicação, essa ideia do podcast, que é muito bacana. E eu fiquei bem feliz em participar do meu primeiro podcast. E eu posso deixar o meu contato de Instagram aqui, que é o Maria Azerete, tudo junto, né? Azerete é Tereza ao contrário, com S. E se vocês quiserem me chamar para passar mais filme de indicação ou tirar alguma dúvida, eu tô disponível. E mandar um beijo para todo mundo que está escutando aí. E é isso. Obrigada. Então, nós que agradecemos a todos e todas que nos escutaram até agora. Lembramos sempre que nós estamos nas principais plataformas de áudio, também publicamos o episódio em vídeo no YouTube, no Spotify e nas outras plataformas apenas o áudio. Muito obrigado a todos e a todas e até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação.